Bem-vindos à aula da tia Paulinha sobre transformações de escalas termométricas. Morrendo de saudade de vocês, meu segundo ano, né? Enquanto isso, a gente estuda um pouquinho sobre calor e temperatura. Revisando, qual que é a definição de calor, né? Energia em trânsito, né? O calor, ele é como o ar da atmosfera. A gente não consegue visualizar, mas ele tá aí transitando, né, entre os corpos devido à diferença de temperatura. É aí onde a gente entra no conceito de equilíbrio térmico, né? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, quer dizer que não há troca de calor e que as temperaturas são iguais, né? Então não vamos esquecer disso. Tem uma coisa muito importante quando se fala em calor, que nós estamos acostumados no nosso cotidiano, dizer, nossa, como o dia está quente, ou, nossa, que calor, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente está falando sobre o excesso ou a ausência do calor, né? No verão, a gente pode observar aqui se tem uma sensação assim de tá quente, tá calor, né? Quer dizer que com o aumento da temperatura, nós vamos apresentar um excesso de calor. Então, a sensação térmica é quente, representa excesso de calor. E o frio, né, é a sensação de ausência de calor, né? E como que ocorre a troca de calor? Ocorre entre o corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, né? Certo? Bom, a temperatura é a medida da agitação das moléculas, né? Quanto mais agitadas as moléculas, maior vai ser essa temperatura e produção de calor, né? Nós temos vários tipos de termômetros. Termômetro é uma ferramenta que a gente utiliza para medir temperatura. Nós temos o digital e o termômetro analógico clínico, né? Que antigamente tinha muito, você deve se lembrar, quando a sua mãe media sua temperatura, né? Para saber se estava com febre. Como é que funciona o termômetro, né? O termômetro de escala analógico, ele geralmente compunha-se por um metal chamado mercúrio, muito sensível à temperatura, né? Então, ao colocar esse instrumento em contato com o seu corpo, o que vai acontecer? Você vai sentir aquele geladinho do termômetro, né? E o termômetro vai começar a receber calor do seu corpo, porque o seu corpo está de temperatura alta, né? E quando é que vai parar, né? Quando ele vai parar de medir? Quando ele atingir o equilíbrio térmico, né? Quando ele atinge o equilíbrio térmico, que é a mesma temperatura do seu corpo, ele vai estar lá medindo essa temperatura, né? Se é acima de 36, 37 graus, indica febre. E já o termômetro digital, ele tem um dispositivo aqui na sua extremidade, um dispositivo metálico, que também é sensível à temperatura, né? Que quando ele atinge o equilíbrio térmico, ele tem um dispositivo ligado a essa bateria que vai indicar qual a temperatura, né, do seu corpo. Qual o termômetro desse mais eficiente, professor? Depende. Se estiver calibrado, o digital é ótimo. Porém, se ele cair ou danificar, a medida vai ser imprecisa, né? Aqui é uma representação para vocês de um corpo frio e um corpo quente, gente. Lembrando novamente que temperatura é a medida da agitação das moléculas, tá? Então, no corpo frio, você vai ter um menor movimento dessas partículas e no corpo quente, elas vão estar mais agitadas, produzindo mais calor, né? Então, é importante que você saiba a diferença entre calor e temperatura, tá? Não confunda as duas coisas. Calor é energia em trânsito e a temperatura é a medida da agitação das moléculas, né? Falando de modo mais amplo, né? A temperatura é a medida do calor, certo? Isso cai muito em avaliações, então não vamos confundir os dois conceitos. Qualquer dúvida, eu tô aqui, vamos aproveitar esse momento para estudar. E é isso aí, beijo, e a tia Paulinha.